Vamos aprender hoje sobre posição relativa de duas retas. Esta aula é apenas para vocês entenderem o que são retas concorrentes e o que são retas paralelas, para que assim vocês consigam entender o plano. As retas, elas podem ser coplanares. O que são retas coplanares? São retas que pertencem ao mesmo plano. Ou seja, todos os pontos da reta estão situados no mesmo plano. Quando as retas forem coplanares, elas podem ser concorrentes ou paralelas. Retas concorrentes é quando existe um ponto I de interseção, ou seja, este ponto I pertence tanto à reta R quanto à reta S. Retas paralelas é quando as duas retas coplanares não se tocam. As retas também podem ser não coplanares. O que é que são retas não coplanares? São retas que estão situadas em planos diferentes. Então, se vocês observarem, a reta R pertence ao plano alfa, mas a reta S, apenas um ponto dela que está situado no plano alfa. Quando as retas forem não coplanares, elas podem ser reversas ou cruzadas ou concorrentes. O que são retas reversas ou cruzadas? Quando apenas um ponto da reta que não pertence ao plano, para esse exemplo aqui, a reta S, apenas um ponto desta reta pertence ao plano, mas as retas não se tocam. Retas concorrentes é quando estas retas se tocam naquele ponto I de interseção. Este ponto I de interseção pertence tanto à reta S quanto à reta R e está situado no plano alfa. As retas não coplanares podem estar situadas também em planos paralelos. Então, quando forem retas situadas em planos paralelos, elas podem ser retas paralelas ou reversas ou cruzadas. Retas paralelas é quando uma reta está paralela à outra. Se eu unir esses dois planos, eles serão a mesma reta. E retas reversas ou cruzadas é quando, se eu unir esses dois planos, as retas passarão a ser concorrentes, porque elas terão um ponto I de interseção. Vamos agora entender o que são retas quaisquer concorrentes. Observem esta reta objeto R, sua projeção horizontal e aqui a sua projeção vertical. Em épora, nós temos aqui projeção horizontal e projeção vertical. Eu tenho esta outra reta S, reta objeto S, sua projeção horizontal na cor verde e sua projeção vertical na cor azul. Então, em épora, eu tenho as duas projeções horizontal e vertical. Como é que eu sei que essas retas são concorrentes? Porque elas se cruzam naquele ponto I de interseção. Este ponto I de interseção, ele pertence tanto à reta objeto R quanto à reta objeto S. E observe que a projeção horizontal deste ponto está situada no cruzamento da projeção horizontal das duas retas. E a projeção vertical do ponto vai estar no cruzamento da projeção vertical das duas retas. Então, em épora, nós teremos a seguinte situação. Duas retas concorrentes, elas vão ter sempre um ponto I de interseção. Gente, este ponto I não tem nada a ver com o ponto I do bissetor ímpar, certo? Este I é de interseção, porque este ponto pertence às duas retas. Então, observem que quando as duas projeções horizontais se cruzam,
eu encontro a projeção horizontal do ponto I, ou seja, o afastamento. Quando as duas projeções verticais se cruzam, eu encontro aqui a projeção vertical do ponto I, ou seja, o valor da cota. Se vocês observarem, essas projeções não são simétricas, tá? Para não confundir com o ponto I do bissetor ímpar. Veja que a distância da linha de terra para a projeção horizontal é diferente da linha de terra para a projeção vertical. Então, retas concorrentes sempre vai ter um ponto I de interseção que pertence às duas retas. Na aula seguinte, vocês vão ver um exercício prático em que nós resolvemos essa questão. Representar em épora duas retas AB e CD concorrentes. Então, nós temos as coordenadas do ponto A e as coordenadas do ponto B. Todas as coordenadas do ponto C, mas não temos todas as coordenadas do ponto D. Então, lá nesta questão, tem explicando como que nós encontramos esta coordenada que está faltando do ponto D. Vamos entender agora o que são retas paralelas. Então, observando aqui o espaço, nós temos a reta objeto R, sua projeção horizontal e sua projeção vertical. Aqui, nós temos a reta objeto S, sua projeção horizontal e sua projeção vertical. Como é que eu sei que essas retas são paralelas? Porque olha aqui no espaço, R é paralelo a S. Então, as projeções horizontais das retas R e S serão paralelas. E as projeções verticais das retas R' e S' serão paralelas. Então, em épora, o que é que nós vamos encontrar? As duas projeções horizontais paralelas e as duas projeções verticais paralelas. Observem que RS não é paralelo a R' e S'. Na próxima aula, vocês terão também uma questão prática sobre retas paralelas. Por um ponto A, 2, 2 e 4, traçar uma reta AB paralela a outra reta CD, sendo B. Então, não temos as coordenadas de B. Temos todas as coordenadas de C e temos todas as coordenadas de D. Mas, como é que nós vamos descobrir as coordenadas de B? Eu sei que essas retas são paralelas. Então, é através disso que nós descobrimos as coordenadas do ponto B. Então, assistam a próxima aula para vocês verem como resolver essa questão. E obrigada! Assistam a próxima aula que vocês vão entender como desenhar retas concorrentes e retas paralelas em épora.